Boa tarde a todos que estão aqui no Lab Nova, no Laboratório de Inovação do TRT de Santa Catarina. Para quem também está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, eu gostaria de registrar a presença do nosso vice-presidente, desembargador Roberto Basilone Leite, que está no exercício da presidência do Tribunal, também do nosso corregedor, o desembargador José Ernesto Manzi, da Procuradora do Estado, Isabel Parente Gomes, representando o governador de Santa Catarina. Também o Dr. Gustavo Vilar Guimarães, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Santa Catarina. Então, hoje a gente está aqui mais uma vez, para realizar o segundo dos 3 painéis sobre os desafios de se inovar no setor público. Esses eventos, eles fazem parte do Programa de Incentivo de Inovação do TRT de Santa Catarina e servem também de aquecimento para o Hackathon, a primeira maratona tecnológica da Justiça do Trabalho. Eu só queria abrir um parênteses e dizer que está todo mundo muito feliz, principalmente os organizadores do Inova, porque todas as 100 vagas para o Hackathon foram esgotadas em menos de uma semana praticamente, Mas quem quiser participar, a gente tem uma lista de espera. Acho que o microfone está dando uma falhinha, não sei se de repente a gente troca. Tá bom. Bom, então, só reforçando que a gente está muito feliz pelo Hackathon, que todas as inscrições aí foram esgotadas, mas tem uma lista de espera, quem quer lá se inscrever, quem sabe surge uma oportunidade, com alguma desistência. Bom, fechado o parênteses, vamos lá. Gostaria de convidar, então, nossos painelistas. Primeiro, eu vou convidar a servidora Jamile Curicecato de Carvalho. A Jamile é servidora do Tribunal há 21 anos, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Jamile exerce desde 2002 a função de assessora de juiz da 4ª Vara do Trabalho de Joinville, onde atua como conciliadora do Centro de Conciliação da unidade. Convido também nosso segundo painelista, o advogado Ricardo Correia Júnior. O Dr. Ricardo é advogado trabalhista com quase 20 anos de experiência na área. Ele possui especialização em Direito do Trabalho pela Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina. Atualmente é presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, a CAT, e também é conselheiro estadual da OAB aqui de Santa Catarina. E antes da gente começar, eu só queria falar rapidamente a dinâmica, então, do nosso painel. Cada painelista vai ter 15 minutos cada um para compartilhar com a gente as suas experiências e após, então, eles terão 20 minutos para responder as perguntas da plateia e também quem está nos acompanhando pelo YouTube. Só vou pedir, para quem está pelo YouTube, informar o nome, enfim, para a gente dizer aqui na hora de fazer a pergunta, tá? Bom, a Justiça do Trabalho, a gente sabe que ela vem se deparando com problemas cada vez mais complexos e muitas dessas soluções passam pela tecnologia. Mas a grande questão que fica é como criar uma cultura de inovação diante de uma série de obstáculos, Tanto a questão orçamentária, também a própria resistência dos usuários à inovação. Então, no painel de hoje, os nossos 2 convidados vão trazer a visão de quem atua no dia a dia da Justiça do Trabalho. Eu vou começar com a Jamile. Gostaria, a partir de uma perspectiva, então, de quem está dentro do judiciário, Jamile, quais os desafios da Justiça do Trabalho para lidar com a inovação? Boa tarde. É muito gratificante estar aqui. Quero agradecer o convite da desembargadora Maria Leda, juíza com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em Joinville. Antes de começar a responder a pergunta da Letícia, enquanto ainda se discute a 4ª Revolução Industrial, ou a Indústria 4.0, que veio justamente para colocar a tecnologia, em vez de coadjuvante, para a atriz principal, e reorganizar isso dentro das indústrias, hoje já se fala em Sociedade 5.0. A Sociedade 5.0 é onde a tecnologia vem e tem como ponto de foco não a indústria mais. Ela tem a pessoa, o ser humano. A tecnologia vem para auxiliar o ser humano, para auxiliar
em problemas de sustentabilidade, de energia elétrica, serviços médicos. É o que eles chamam de Smart City. E hoje já se fala isso concretizando no Japão. O Japão é um dos países que já fala em sociedade 5.0 de forma concreta. Eles já dizem que a moeda está escolhida, é a criptomoeda. E nós sabemos que Jogos Olímpicos 2020 nós assistiremos com imagem de qualidade 8K, melhor que a Full HD. Tudo isso que eu falei é inovação. E inovação, o conceito de inovação em si, ele é muito simples. Ele é informação, você busca a ideia e coloca isso em prática, mas de um jeito diferente do que estava sendo feito. O serviço público, além de tudo isso de inovação, ele vai ser melhor, ele vai ser mais eficiente, a gente efetiva o princípio da eficiência dentro do serviço público. O processo ainda era físico, quando, em 2006, o legislador nos deu a possibilidade de informatizar o processo. Eu lembro bem, foi final de 2006, Lei 11.419. E quando eu me deparei com a lei, eu fiquei pensando, quanto ao longe nós iremos com essa informatização? São 13 anos. São 13 anos e muita coisa mudou. A última interface do PJE, a 2.4, quem já teve a oportunidade de trabalhar com ela está totalmente diferente. O painel do perito, ele se desenvolve praticamente sozinho. Nós usamos inteligência artificial. Mas, para a gente poder efetivar realmente a inovação, nós temos desafios. Aí sim, respondendo a pergunta. E desafios que eu trarei aqui não são desafios que surgiram da minha cabeça, não. Esses desafios foram constatados de várias perguntas, de vários bate-papos, de várias discussões com quem eu tive, com juízes e servidores, desde que eu entrei no programa Inova, na capacitação do programa Inova. O primeiro desafio que eu gostaria de falar um pouquinho é sobre o medo à mudança, né? José Roberto Marques, que é um dos pioneiros em coaching no Brasil, diz que mudança é uma incógnita, é um não saber, é um desconhecido. E por isso que gera tanta insegurança e medo para a gente. E é isso mesmo. No último painel, que eu assisti na quarta vara, enquanto a gente assistia, 2 servidoras entraram na sala e disseram assim, olha, o PJE vai sofrer alteração esse final de semana. E a gente não fez o curso de atualização ainda. Como é que a gente vai abrir segunda-feira? Medo estampado no semblante delas. E é verdade, eu também fiquei. Além do medo, a gente também tem uma resistência. E a resistência, ela é do homem, isso faz parte, né? E a resistência, ela é tão grande que no sábado passado, no dia 10, no canal da Globo News, no programa #MundoSA, o tema era Serviço Público e Tecnologia. E o problema, a dor colocada no programa, era justamente resistência e a ideia de que no serviço público não se pode experimentar, não se pode errar. O erro tem que ser calculado. E é isso mesmo, nós temos essa ideia. Mas, ao invés da gente ficar resistindo e se questionando por que mudar, nós temos que mudar as nossas perguntas. Será que a atividade que eu estou fazendo não pode ser feita de outro jeito? Ou será que eu não posso otimizar o meu tempo para fazer outra atividade e a inteligência artificial fazer essa que é repetitiva? Não posso automatizar isso? Nós precisamos mudar o mindset, ou seja, a forma de pensar que vai gerar a capacidade de agir. Essa é a ideia. O servidor, ele precisa ser o verdadeiro protagonista da mudança, o verdadeiro agente transformador. Ele precisa ser. Além do medo, da resistência, também há uma preocupação do tempo que a gente vai demorar para a gente se familiarizar com o novo sistema, a nova tecnologia, né? Então, o segundo desafio que eu coloquei aqui é aliar produtividade à inovação.
De acordo com o último relatório do Justiça em Números do CNJ, a Justiça do Trabalho é a mais produtiva, alcançando índices de 90% e 89%, primeiro e segundo graus, respectivamente. Então, se por um lado nós somos mais produtivos e o objetivo da inovação é aliar essa produtividade à eficiência, a cada novo sistema, a preocupação do servidor é quanto tempo eu vou demorar para conseguir entrar nesse sistema, trabalhar nele e continuar produzindo da mesma forma ou melhor. E, para isso, não existe resposta certa. Como servidora, e aí a gente tem que estabelecer as prioridades, conversar sempre com o gestor. O gestor, na verdade, é a figura cada vez mais chave nisso. E é ele que vai estar ali no dia a dia e saber a aptidão de cada servidor, colocá-lo no lugar certo, e é ele que vai receber essa ideia nova e vai poder conversar com toda a equipe, seja utilizando técnicas brainstorming, chuva de ideias, a que for. Né? Para uma inovação dar certo, nós precisamos gerar essa ideia. O sucesso da inovação está nisso. Precisamos gerar essa ideia. Se essa ideia não for tão boa, ou se ela precisar de um melhor estudo, ou de a gente precisar experimentar, manda para o LabNova. Nós temos o LabNova aqui. E uma das funções dele é justamente essa, é receber essa ideia e poder experimentar isso. O TRT da 12ª Região, fazendo o LabNova, inaugurando o LabNova, ele está na mesma linha de outros órgãos públicos, tal como o próprio governo federal, que fez isso em parceria com o MindLab da Dinamarca, ou do próprio STF, que também tem o seu laboratório de inovação. O perfil do servidor mudou. Ele continua altamente qualificado, mas ele não é mais o trabalhador burocrático. Não, ele é dinâmico, ele faz várias tarefas, ele tem várias responsabilidades. Mas para tudo isso acontecer, é preciso ter coragem. Para a inovação acontecer, é preciso ter coragem. Coragem do servidor que vai dar essa ideia e coragem do gestor que vai transformá-la em uma boa prática. O terceiro desafio que eu gostaria de falar um pouco é sobre restrição orçamentária e os servidores. Pelo sistema do e-gestão, e aí utilizando números da 4ª Vara do Trabalho de Joinville, onde eu estou lotada, o número de processos esse ano já distribuídos até agora, até julho, é maior que os distribuídos do ano passado até julho. Não está nos mesmos números antes da reforma, né? Mas já é maior que o ano passado. Então, se, por um lado, o número de processos aumenta, o trabalho também aumenta. Então, é evidente que uma das maiores reivindicações das unidades de primeiro grau é a lotação de mais servidores. Precisamos da conta de trabalho. Mas, restrição orçamentária, todo mundo sabe, nós não podemos. E a tendência é a redução do número de pessoas. A tendência é essa. É aí que reside um dos fundamentos-chave da inovação. Se nós não podemos mais colocar mão de obra, vamos investir na inovação. Vamos pensar numa possibilidade de verificar os processos, os fluxos de trabalho. Vamos verificar, sim, em inteligência artificial. Quem sabe estabelecer prioridades, pensar coletivamente numa uniformização de procedimentos, discussão aberta, fixar modelos claros no sistema, talvez até utilizando inteligência artificial para nos indicar, quem sabe, os modelos que poderiam ser usados. Ela veio para auxiliar o serviço, ela não vai tirar o serviço, ela veio para auxiliar, para dinamizar, para otimizar. Fluxogramas, que você consegue ver, o servidor consegue ver de onde sai o processo e aonde ele vai chegar, para aqueles novos também que estão começando. E aí eu faço uma validação para a corregedoria. Esses painéis dinâmicos de tarefas que foram feitos são ótimos. Adoramos a ideia. E a inovação começa assim. Começa informação, painel dinâmico de tarefas. Tá bom. Então, o processo, o problema é aquele ponto ali? Então tá. Então vamos começar a pensar em soluções para resolver aquilo ali.
continuar discutindo com os servidores as melhores coisas. Elogiar o servidor. Isso também faz parte. Né? O elogio é tão bom para aquele que recebe, mas é tão bom para aquele que dá também. Traz felicidade, e todos nós temos o direito à felicidade. E o último que eu gostaria de compartilhar com vocês é daí a parte prática e aprimoramento de sistemas. Foi também uma das dores, o aprimoramento de sistemas foi uma das dores também que apareceu na consulta que foi feita pelo Inova. Né? Quando eu tomei posse, em 98, o sistema era o SAP 1, e o que eu sabia do sistema é que o servidor encontrava mais rápido o processo, enquanto era estagiário era fichinha, demorava mais. O SAP 1 foi sendo evoluído, e veio o Provi, que também era ótimo, e aí veio para a PJE. E foi uma quebra de paradigma total. Né? O programa era muito embrionário, foi difícil, mas superamos essa fase. Isso já passou. O que a gente vê da nova versão do PJE 2.4, ele é totalmente diferente. O GIGS, que eu não usava ainda, agora eu uso. Eu sou assistente de juiz e agora eu consigo usar o GIGS. O gestor juiz consegue ver a minha demanda de trabalho sem eu estar dizendo para ele. Ele consegue olhar no painel. O próprio perito, que eu já falei, que o programa se desenvolve praticamente sozinho. Né? E a tendência é justamente essa, não só uniformização de procedimentos, mas uniformização de sistemas. Hoje, os 24 TRTs usam PJE. Os SEJUSCs, nós adiantamos aqui, o tribunal adiantou, mas eles são todos regulamentados pelo CNJ e pelo CSJT. O PJE Calc é outro, é ótimo que seja o PJE Calc para todos, porque cada cálculo que chega, a gente tem um raciocínio do cálculo, a gente sabe qual é o programa utilizado, a gente sabe qual é a página inicial, cada um. E a própria página da internet. Eu vi semana retrasada uma informação de que as páginas das internets dos TRTs também vão ser uniformizadas. Ou seja, o cidadão vai entrar em qualquer tribunal e vai conseguir encontrar o processo dele da mesma maneira. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que a nossa função é, cada vez mais, abraçar essa uniformização, esses sistemas, e trabalhar juntos, sempre em busca do aprimoramento, sempre em busca, para que cada vez mais possamos continuar exercendo um trabalho de excelência. Queria agradecer, então, a Jamile. Acho que a fala da Jamile veio ao encontro que já foi debatido no primeiro painel. Quem não teve a oportunidade de assistir também está lá no YouTube e assiste. Justamente os painelistas, o doutor Fabiano e também o Diego, comentaram essa questão do mindset, da necessidade de mudar esse paradigma, né, da resistência do usuário à mudança, da questão orçamentária. Então, obrigada, Jamile. E agora eu passo a palavra, então, para o doutor Ricardo. Do ponto de vista da advocacia, quais os desafios para se inovar na Justiça do Trabalho e de que forma as transformações digitais elas mudam a rotina de trabalho dos escritórios? Boa tarde, Letícia, Jamile, todos que estão nos assistindo aqui de forma presencial e pelo canal YouTube. Antes de mais nada, eu gostaria de registrar a minha alegria de estar aqui hoje, agradecer a presidente Maria Helena, toda a sua diretoria, todos aqueles que fazem parte desse programa, que é um programa de vanguarda, um programa incrível, que está sendo criado aqui pelo nosso TRT da 12ª Região. Eu gostaria de agradecer ainda o convite para a advocacia fazer parte desse programa. Eu tenho certeza que nós, advogados, já estamos contribuindo, podemos contribuir cada vez mais para o sucesso desse nosso programa. E nós todos estamos extremamente ansiosos com o Hackathon e na expectativa de que se encontrem soluções que tornará a nossa justiça ainda melhor. A justiça que já é considerada, sem sombra de dúvida, a justiça mais efetiva do nosso país. E como o tema deste painel são os desafios da justiça do trabalho, eu já coloco aqui com o primeiro e difícil desafio, tá? Para não dizer quase impossível, que é o desafio de agradar a advocacia com mudanças. Afinal de contas, realmente não é fácil agradar os advogados, né? E eu digo isso até porque nós somos, na nossa grande maioria, extremamente tradicionais e acostumados com as nossas
rotinas de trabalho, né? E, por mais que a gente tente demonstrar uma segurança, nós também nos assustamos com as novidades. Nós também temos receio do novo. Ora, tudo que é novo gera uma insegurança, né? E os nossos escritórios, já acostumados com determinados fluxos de trabalho, então não é fácil a gente rever esses modelos. Temos escritórios de Santa Catarina que possuem 10, 15, 20 mil processos, enquanto que, às vezes, numa vara tem 2, 3 mil processos, né? Os próprios clientes impõem a gente rotinas diferentes de trabalho. Nós atuamos, muitas vezes, em diversos estados. Cada estado possui uma versão diferente do PJE. Os nossos computadores têm que ter, às vezes, 3, 4 tipos de internet diferentes, cada uma com Java, para que eu possa acessar determinado site e conseguir atender lá e cumprir meu prazo. Atuamos no TST, no Ministério Público do Trabalho, e isso sem falar naqueles escritórios que atuam em outras áreas e que acabam trabalhando com sistemas e tecnologias completamente diferentes das que nós utilizamos aqui na Justiça do Trabalho. E se essas mudanças já não são fáceis para os jovens advogados, imagina os advogados mais antigos, né, que não viveram esse mundo, não tem essa proximidade com o mundo tecnológico, né? E, para piorar, essas mudanças ocorrem com um processo em andamento, né? Nós trabalhamos com prazos, a maioria deles prazos curtos, né? Uma responsabilidade enorme, nós não podemos errar. E como é que a gente vai inovar sem correr risco? As inovações, é óbvio que elas partem de experiências, né? E isso gera um grande grau de incerteza, né? E eu alerto um pouco sobre isso, porque eu não tenho dúvidas de que essa evolução tecnológica ela é fundamental, né? Nós queremos progredir, nós queremos melhorar, né? E nós queremos prestar serviço com qualidade, atender melhor os nossos clientes, né? Somos seres humanos, né? Na verdade, os humanos são uma tecnologia em evolução, né? A gente está sempre evoluindo, buscando coisas melhores para o nosso dia a dia, mas também é muito importante a gente estimular essas mudanças, né? São mudanças culturais, mudanças de vida, de paradigmas. Então, o que nós, advogados, esperamos com o Hackathon? É que se pense em soluções tecnológicas que nos tragam segurança, agilidade e uniformidade. Para nós é muito importante essa globalização do processo eletrônico e a uniformização de procedimentos. É certo que a implementação do processo eletrônico já trouxe diversos avanços para a Justiça do Trabalho e para a advocacia. Eu lembro, há pouco tempo, né, que nós tínhamos os processos físicos. O meu escritório tem processo em todo o estado de Santa Catarina. Às vezes eu tinha uma audiência em Chapecó, eu fazia defesa, eu assinava a defesa, imprimia a documentação, organizava e tinha que despachar aquela defesa por ônibus. Ia lá na rodoviária, às vezes 10 da noite, despachava no ônibus, para no dia seguinte o meu colega, o correspondente, retirar a documentação lá, ir para a audiência, cumprir aquela diligência, né? Imagine aqueles prazos que eram mais curtos, como de embargos, execução, prazo de 5 dias, e na época não eram nem dias úteis, né? A nota publicava numa quinta, eu via na sexta, solicitava para o meu colega, ele me encaminhava na segunda, chegava aqui na segunda noite, e eu, no último dia de prazo, passava para o contador analisar o cálculo, né? Era uma verdadeira loucura. E nós fazíamos protocolo por fax, depois mandávamos os originais por correio, e aí foi se evoluindo a questão dos processos. Nós passamos a ter possibilidade de protocolar de forma eletrônica, mesmo nos processos físicos. Que maravilha! Aí depois o processo se torna absolutamente eletrônico. Fantástico! Era tudo que nós queríamos, era o que nós precisávamos para resolver aqueles problemas. Mas não, nós continuamos reclamando. Por incrível que pareça, nós continuamos reclamando. Mas por que nós continuamos reclamando, pessoal? Isso é muito importante. É porque eu percebo que as mudanças, elas demoram
para trazer o efeito positivo. Esse resultado positivo, às vezes, ele é muito lento, né? Os sistemas vão se ajustando, vão se aperfeiçoando, né? E eles, quando eles chegam até nós, eles não estão totalmente prontos, né? E aí isso gera problemas, gera insegurança, né? Então, eu penso que é muito importante, ao trazermos soluções tecnológicas, que os benefícios que virão com essas soluções sejam bem demonstrados a todos. E mais, e que tragam o resultado de uma forma rápida, né? A gente precisa também capacitar as pessoas a atuarem nesses novos formatos, né? A quebrar os paradigmas, rever os modelos, né? Também é importante, né, que o Poder Judiciário tenha em mente que qualquer alteração, além de gerar o desconforto, às vezes ela gera custo também para os escritórios. Eu lembro que, na época dos processos físicos, eu tinha um corredor lá no meu escritório com arquivos, né, eu guardava cópia integral dos processos nesses arquivos. E hoje eu tenho que ter computadores de última geração, tenho que ter servidores, servidor físico, servidor na nuvem, tenho que ter 2 tipos de internet, um técnico de informática à minha disposição. Às vezes, 24 horas, se eu precisar, tiver um problema, ele precisa me atender, sob pena de eu perder um prazo, né? Então, é muito importante a gente saber que toda e qualquer alteração gera um impacto grande para todos que trabalham nesse processo eletrônico, né? Mas mesmo assim, a gente quer, e eu sei que é um caminho absolutamente sem volta, ao contrário, né? É o que nós buscamos, a gente está sempre querendo melhorar a prestação de serviço. E por falar nisso, assim, o que eu penso que pode ser feito? Por que no PJE, por exemplo, a gente não pode anexar um documento em JPEG? Eu sou obrigado a juntar documentos no formato PDF. Eu tenho um vídeo, um áudio que vai fazer determinada prova, né? Por que eu não posso anexar ele de forma direta no processo, né? Eu tenho que gravar esse material num CD, sair do meu escritório, pegar um trânsito, arrumar um lugar para estacionar, descer, protocolar, gravar esse documento. Isso aí é um servidor que poderia estar atuando, de repente, de uma maneira para agilizar um processo, mas ele está ali para receber aquele CD, certificar, né? Então, eu penso que a gente tem alguns formatos, que a gente pode, de uma forma simples, melhorar bastante a forma de atuação e que vai acabar agilizando os processos. E falando nisso, por que eu preciso ir até uma audiência, ou ir até um julgamento? Por que a gente não faz isso, talvez, por teleconferência, né? Aliviaríamos o trânsito da cidade, né? Uma audiência tem um autor, um réu, são 2 advogados, às vezes são 4 testemunhas. Quanta gente envolvida nisso? A gente não poderia cada um estar no seu canto e trabalhando e fazendo cumprir o nosso trabalho? Com certeza poderíamos. Nós também poderíamos, de repente, ter aplicativos, né, com as audiências e julgamentos em tempo real, né, criarmos meios de soluções de conflitos alternativos, né, de forma a que o processo chegasse a uma solução mais célere, uniformizar as decisões, né, evitando, assim, um grande número de interposição de recursos, né, e também contribuindo para a redução do tempo, né, do processo. E essas mudanças, pessoal, vejam bem, elas dependem só de nós. Esse tipo de mudança não inflaciona, não impacta no nosso orçamento. Ainda mais no momento de hoje, que nós vivemos um momento que a gente sabe de corte orçamentário, de dificuldade de reposição de pessoal, né? E por isso se torna ainda mais importante esse programa Inova e o Hackathon. Porque eu tenho certeza que a gente, a partir dessas novas tecnologias, a gente vai conseguir fazer mais com menos. E é isso que nós queremos, pessoal. Eu tenho certeza que os nossos hackers do bem trarão soluções incríveis para sanar as nossas dores e as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. E, até para finalizar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite para a advocacia participar de uma forma efetiva nesse trabalho. Não só para a advocacia, mas para advocacia, magistrados, servidores, para a população em geral. Eu acho que é muito importante todos lutarem. O nosso objetivo é o mesmo, é prestar o melhor serviço para o jurisdicionado. E como
um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, falava, o Michael Jordan. Né? Basta um craque para ganhar um jogo, mas para ganhar um campeonato é necessário um time inteiro. Pessoal, vamos nos unir, vamos trabalhar junto para a gente buscar o melhor. É isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo, pelas palavras. Obrigada também pelas sugestões, né, já para o nosso hackathon. Serão bem-vindas. Então, agora eu abro espaço para quem estiver aqui na plateia, quiser fazer alguma pergunta para os nossos entrevistados. Também para quem nos acompanha pela internet, aí pelo YouTube, pode mandar pelo chat as perguntas. E se puder se identificar, a gente agradece. Não sei se tem alguém que quer perguntar. Bom, eu vou começar então aqui, fazer enquanto vocês pensam em alguma pergunta para os entrevistados, para os nossos painelistas, eu vou fazer uma pergunta direcionada a tanto a Jamile quanto ao Dr. Ricardo. Vocês falaram bastante a questão dessa mudança do mindset, da resistência por parte dos usuários, a questão da mudança. Então, a minha pergunta é no sentido como motivar, digamos assim, os servidores e também como motivar os advogados a participar da inovação. Bom, mudar o mindset não é uma tarefa fácil, né? Mas nós conseguimos, sim, nós conseguimos. A motivação, a discussão nas próprias unidades, ao receber a ideia nova, saber como trabalhar com ela. Podemos usar também o chá. O chá, uma professora universitária me ensinou. Se usava muito na geração de conhecimento e hoje se usa na área administrativa. Chá é conhecimento, habilidade e atitude. Você dá o conhecimento, vai te dar a habilidade e vai criar atitude. Isso a gente pode resolver. Letícia, eu acredito que nós todos estamos motivados. A grande barreira que a gente tem que vencer é realmente a resistência pelo novo. É mostrar que o novo pode ser melhor do que aquela velha prática que nós nos acostumamos e às vezes a gente acredita que aquilo que a gente faz é o melhor. Mas se eu mudar um pouquinho, pode ser melhor ainda. Então nós temos que trabalhar em cima dessas situações diferentes, arriscar um pouquinho mais. Lógico, sempre com segurança, eu também não posso arriscar um direito de terceiros, mas a gente tem que tentar buscar, né, esse avanço cultural. A gente tem que mudar as nossas cabeças também. Como a Jamile bem falou, né, essa mudança não é só tecnológica, ela é absolutamente cultural e também nas pessoas. Bom, tem uma pergunta aqui. Ana Paula, por favor. Boa tarde. Boa tarde, quero cumprimentá-los, quero agradecer. Na verdade, não é... Acho que não é exatamente uma pergunta, é uma provocação, é uma reflexão. Mas a gente sabe que o que mais nos impede de inovar é o medo de sair da nossa zona de conforto. O ser humano ele é todo feito, até biologicamente, para se acomodar na sua zona de conforto, né? E a gente está aqui na beira de enfrentar anos muito difíceis, anos de muita crise. Como vocês bem falaram, crise orçamentária, falta de pessoal, o próprio mundo está vivendo momentos tensos, né? E eu acho que a crise, naturalmente, contra a nossa vontade e se mostrando como uma força maior, já nos tira, já nos desinstala da zona de conforto. E acho que ela, apesar de ser aparentemente trágica, propicia a criatividade, o desapego a alguns padrões, a algumas rotinas, é só uma reflexão. Eu só gostaria de lembrar que inovação, a gente fala muito em tecnologia, mas é desenvolver talentos, né? E é uma ideia de desenvolver talentos nessa crise. Vamos desenvolver, sempre tem um talento da gente escondido ali, uma boa ideia. Vamos colocar em prática, vamos colocar a discutir, vamos pensar, né? Essa é a ideia da inovação. É sair da caixa mesmo. Para contribuir um pouquinho, eu acredito que é nessas horas que a gente pode fazer a diferença. Pois quando está dando tudo certo, a gente mantém aqueles padrões. Então, quando vem, no momento da crise, é que o homem cresce, que o homem
Então, a gente realmente tem que aproveitar, infelizmente, esse momento que a gente vive para se desenvolver melhor e poder fazer o melhor. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui do Dr. Manzi. Primeiro, parabenizar novamente a presidência do tribunal, né, por essa iniciativa e realmente pensarmos um pouco fora da caixa, né? Eu lembro que, quando entrei na magistratura, a primeira coisa que eu comprei com meus vencimentos foi um computador. Tá? Nós estamos falando disso em 1990. E teve colegas que me criticaram, falavam, por que você está comprando um equipamento caro desse, porque era bastante caro, para fazer o serviço? Falei, você vai ver, eu vou fazer as minhas sentenças serão muito mais rápidas, né? E aí lembro que uma vez o doutor Adailton era advogado do sindicato em Brusque, e eu fui designado para lá como juiz substituto, e vi que eram muitos processos idênticos. Marquei um pautão com 40, 50 processos e fiz numa tarde. E aí eles, né, não acreditaram que seria possível, porque a máquina seria absolutamente impossível fazer isso, né? Quando fui promovido a titular, peguei esse meu computador, coloquei na sala de audiência da vara. A assistente de audiência veio pedir para deixar a função, porque ela só estava acostumada com máquina de escrever, que ela não estava preparada para enfrentar o computador, né? Então, isso me faz meditar que eu acho que o grande desafio da inovação, tá, é não deixar que o utilitário, que o usuário perceba que essa inovação é tão grande, né? Por quê? Porque ele continue navegando em águas tranquilas. Quer dizer, a coisa tem que ser tão intuitiva, né, tão fácil, tão evidente para ele, que ele se sinta seguro para utilizar, né? Não adianta nós fazermos hoje, darmos um sistema que faça absolutamente tudo, mas que necessite de ordens para fazer isso, né? Então, é o desafio aí para Valdir, né, é realmente fazer o quê? Construir sistemas que sejam fáceis para o usuário, né? Porque quanto maior a inovação, e agora o nosso grande desafio é esse, né? Estou chegando de um Coleprecor ontem ainda, e o Tribunal do Rio Grande do Sul, por exemplo, estava nos falando de um sistema que eles têm recursal, por exemplo, que faz o quê? Examina, tá, por advogado, por empresa, por matéria, etc., e ele consegue, com base nisso, peneirar e chegar aos processos já despachados, idênticos àquele recurso que vai ser despachado. De forma que quem for preparar a minuta do recurso de revista, de recebimento do recurso de revista, já está pronto, né? Então, algo que tira, por um lado, tira serviço, né? Mas, por outro lado, tem esse desafio, né, de nos fazer acostumar, né, com a tecnologia. E, quando a gente cria um evento como este, né, que ideias virão de tudo quanto é lado, que a velocidade aumentará muito, né? Se fosse falar lá na cidade do Dr. Basilone, lá eles não chamam de brainstorm, eles chamam de toró de parpite, Sorocaba, né? Vai ser difícil, mas eu acho que o grande desafio nosso é realmente não deixar o usuário perceber que a coisa evoluiu tanto, por tão, digamos, fácil seja ele lidar com a tecnologia. Fantástico, desembargador Manzi. Eu lembro o meu avô, ele fez carreira no Banco do Brasil, e ele iniciou como caixa, ele chegou depois no final até a superintendência. E ele, no início, quando foram implementados caixas eletrônicos, ele achava um horror aquilo, né? Ele disse, pô, está tirando emprego de muita gente. Hoje em dia, nem no caixa eletrônico a gente faz os pagamentos tudo pelo celular, né, pela internet, né? Ou se vai ao banco, é no máximo no caixa eletrônico. A gente raramente fica nas filas dos bancos. Então, essas mudanças realmente elas vão acontecendo, elas são naturais, e quanto mais natural for, é melhor, porque a gente não percebe a mudança, quando vê a gente já está navegando em novos mares. Falando em sistemas, eu tive, depois que comecei a fazer parte do programa,
eu fui pesquisar alguns sistemas que existem no Brasil, e tem um que eu achei muito interessante, que é o POTI, é lá do Rio Grande do Norte, Pernambuco, feito em parceria com a universidade lá e com o TJ. Eles não usam lá o Bacenjude, eles usam o POTI. E o POTI, ele faz o quê? Ele atualiza o valor, ele bloqueia o numerário e ele já deposita na conta que está ali registrada no processo. Não encontrou valor, você consegue deixar programado para fazer 15, 30, 60 dias ali. É uma super interessante. Também a vara da execução fiscal, que hoje tem lá esse sistema, ela disse que diminuiu muito o serviço. O que ela fez? Ela pegou aqueles servidores que faziam isso e colocou em outras coisas, né? Também é o medo que se tem de servidor. A tecnologia vem e vai tirar. Não, na verdade, você vai mudar a tua função, né? Você já faz várias funções, na realidade. Você vai otimizar o teu tempo. Essa é a grande ideia. Direito de resposta aqui. Alô? Alô? Direito de resposta, porque foi citada a grande metrópole sorocabana aqui. É a cidade do... Tudo que acontece é lá. Cidade do chupacabra, da loira do banheiro. Né? Geralmente, tudo que acontece de diferente pode saber, Sorocaba. Mas eu quero também, não é uma pergunta propriamente também, só parabenizar muito pelas ideias excelentes, né, trazidas pela Jamile, doutor Ricardo, mas só quero acentuar que eu acho que o mais importante, que cada um tocou de uma maneira diferente, né, sob uma ótica diferente, mas o que é importante, mais do que importante, é imprescindível, é que hoje em dia tudo tem que funcionar em rede, né? Tem que ser... Os dois tocaram nesse assunto de alguma maneira, né? Hoje em dia, o que você tentar fazer só dentro da instituição, sem que exista uma rede entre as várias instituições, inclusive a sociedade civil, participando, possivelmente não vai funcionar. Porque é daí que vem motivação, mais do que a motivação em si. Eu acho que as pessoas estão motivadas. Essa crise de violência que está acontecendo no mundo hoje em dia, uma certa cultura de intolerância, assim, que não é só no Brasil, o mundo inteiro está sofrendo com isso, né? Por um lado, está acontecendo isso, é um efeito dos novos modos de comunicação, um efeito sei lá do que, mas, paralelamente, justamente essa crise é que está despertando nas pessoas em geral uma reação no sentido de tentar enfrentar isso e procurar maneiras de conseguir fazer as sociedades, as pessoas, as famílias voltarem tentarem retornar para um modo razoavelmente possível, né, de convivência. E até eu estava comentando com a doutora Isabel aqui, agora que estou lendo o material segunda-feira tem a reunião do que o CNJ vai fazer para estudo da aplicação da Agenda 2030 da ONU dentro do Judiciário. Eu estava dando uma olhada no material ali, justamente os temas fundamentais da Agenda 2030, um deles é esse, a questão do resgate da possibilidade de uma relação com base na tolerância entre pessoas que têm ideias diferentes, ou entre nações, entre instituições. Mas por isso que eu acho que o fundamental é que os projetos sejam levados como esse, né, que o TRT, encabeçado pela doutora Mari, né, tá fazendo, que é um projeto amplo, que envolva todos os setores, é o único jeito de funcionar. Mas o que eu estava dizendo sobre a motivação, então eu acho que as pessoas estão naturalmente motivadas e justamente por causa desse clima de intolerância é que as pessoas estão buscando tolerância, ou seja, estão buscando através do uso, ou seja, aparelhar esses novos meios de comunicação, essas novas tecnologias, não para produzir a violência que está produzindo, mas para, através desses meios, passar a se produzir paz, se produzir tolerância, produzir diálogo e soluções mais viáveis, né? Apesar de as pessoas quererem mudar e estarem motivadas,
mas a gente tem que aprender a lidar, talvez, com o tempo. Então, a pessoa, às vezes, quer... Não é a motivação que falta. O que está faltando é conseguir ajustar o tempo, porque o tempo dela é tomado, ela não consegue dar conta, somando o trabalho, as obrigações familiares, e não consegue dar conta. Então, eu tenho pensado assim, que talvez a gente tenha que... Uma das coisas que, no dia a dia, a gente tem que estudar é essa questão de otimização do tempo, organização. Dizem que não é uma questão de tempo, é uma questão de opção, né? Mas é fácil falar, mas é difícil a gente conseguir organizar a nossa agenda, né? De uma maneira... Mas, de qualquer maneira, o mais importante é isso. Parabenizar, agradecer pela disposição, pelas ideias muito interessantes. É isso. Obrigada, doutor Basilone. Eu tenho 3 perguntas que foram enviadas para a gente pelo chat. Eu gostaria de poder fazer, então vou pedir para vocês responderem um pouquinho mais rápido, mesmo por causa do tempo. Primeira pergunta, então, vem do Rafael Curicecato, acho que é parente. Ele pergunta o seguinte: de alguma forma, o exemplo de inovação na iniciativa privada pode ajudar no serviço público? Claro que pode. Na verdade, a ideia surgiu justamente da iniciativa privada. Só que a iniciativa privada, ela tem mais liberdade para contratar serviços e obras, né? Ela tem que olhar fazer o que a lei proíbe, né? A lei proíbe está, tudo bem, então está tudo certo. Nós não, do serviço público, a gente tem que fazer exatamente o que a lei diz. E aí é um desafio. Talvez seja por isso que, de acordo com o informativo J, que foi publicado, uma matéria que foi publicada, acho que no mês passado, o CNJ está fazendo uma revisão dos atos administrativos que falam para tentar diminuir a burocracia na contratação de bens e serviços de tecnologia. E, para isso, ele já instituiu um grupo e quer dar respostas ainda esse ano. Quem sabe, vamos aguardar aí com relação a atos administrativos daí, né? A legislação ainda continua. Com certeza, Letícia, a gente pode utilizar as ideias que vêm de empresas privadas e trazer para o nosso dia a dia, né? Eu acredito que nós todos estamos atentos ao que tem de melhor, o que está acontecendo de melhor aí fora, e no nosso dia a dia tentar trazer isso para aplicar e tentar trazer um resultado efetivo. Bom, mais uma pergunta aqui que veio do Flávio Kretzer. Ele faz a seguinte pergunta: na iniciativa privada, a entrega de um produto pode ser acompanhada em tempo real. O andamento processual para o cidadão não poderia adotar o mesmo modelo? Cada andamento não poderia estar acompanhado de um tempo previsto de execução? Uma sugestão, na verdade. É difícil, né, dizer o tempo do processo. Justamente, talvez, a ideia seja, então, a gente pensar em uniformização de procedimentos. Alguns procedimentos, talvez, teriam um tempo médio, mas é difícil. Você depende de cada unidade, tem uma pauta específica, cada unidade tem um fluxo de trabalho dentro, cada unidade tem um jeito de trabalhar, e aí, de novo, vamos pensar, de repente, coletivamente, todos juntos, advogados, servidores da área do direito, servidores da tecnologia, todos juntos, pensar numa possibilidade de uma uniformização. Não, tempo real vai ser difícil, mas pelo menos um tempo médio. Letícia, essa é uma pergunta que é muito feita para os advogados. Quando um cliente chega no escritório, ele pergunta: quanto tempo eu levo para receber? Eu digo: olha, calma, isso eu não posso te prometer, né? O que eu te pode prometer é que a gente vai fazer o possível para que você tenha o seu direito atendido da maneira do tempo mais curto possível. Agora, quanto tempo vai levar isso? O que eu acredito que talvez a gente possa fazer seria determinar tempos de andamentos internos, de repente. Assim, ao receber o processo, algum tempo para movimentação interna é tanto, né? Mas realmente é muito complicado tu dizer o tempo total de duração de um processo, porque não depende também apenas de determinados servidores, magistrados, aí já vai para o tribunal, depois vai para o TST,
algumas vezes tem recurso, inclusive, à Suprema Corte. Então, assim, eu acredito, pelo menos assim, num curto espaço de tempo, vai ser difícil de modularmos completamente a duração do andamento de um processo. Mas é realmente mais um desafio muito grande e, quem sabe, daqui a alguns anos a gente tenha condições aí de estipular assim, um tempo de início e fim de um processo. Mas o que eu posso garantir desde já é que, na Justiça do Trabalho, os processos correm um tempo absolutamente muito mais curto do que os processos que tramitam na Justiça Comum e nas demais justiças aí do nosso país. Até porque a gente tem a conciliação, até porque a gente tem a conciliação, né? Então a conciliação é bem efetiva aqui na Justiça do Trabalho e acaba reduzindo aí também o tempo do processo, né? Bom, vamos aqui a mais uma pergunta da Roberta Versiani. Ela fala o seguinte: sabemos que a inovação no setor público possui uma perspectiva de longo prazo, visto que precisamos correr riscos através de tentativa e erro e gestão da aprendizagem do servidor para alcançarmos o melhor resultado. Entretanto, muitas vezes a rotatividade de dirigentes pode não manter os projetos iniciados na gestão anterior. Como conciliar todas essas questões? Novamente, na verdade, a gente tem que pensar em inovação independentemente de quem está na administração. A gente tem que pensar que inovação é um projeto que veio para ficar. Ele faz parte. Veja só, o inovar não é só... A gente tem que pensar que inovação não vem só em razão da restrição orçamentária. Sim, vem, sim, pode ser também, mas é porque a própria sociedade evolui. O Poder Judiciário, ele tem que evoluir, ele tem que se aperfeiçoar junto com a sociedade, ele dá resposta para ela. Né? Nós aqui pacificamos conflitos. Essa é a nossa verdadeira missão. E a gente tem que pacificar o conflito de forma mais rápida. E a inovação veio, a gente tem que efetivar o princípio da duração razoável do processo. Né? E aí a gente tem que pacificar o conflito de forma mais rápida. Então a inovação vem para justamente a gente cada vez mais prestar esse serviço que é para a sociedade com excelência. Então, a inovação, independentemente, vem com a ideia de ficar, ela vai ficar, vai continuar sendo. Esses projetos que estão sendo feitos vão continuar sendo feitos. A motivação já foi feita, o start já foi feito. Né? Letícia, esse programa Inova aqui, do TRT12, ele é tão bom, mas tão bom, que eu tenho certeza que pode mudar a administração, vir outra, que ele vai continuar e vai cada vez se aperfeiçoar mais, né? Pelo menos é isso que nós esperamos. Tá? Muito obrigado. Com certeza. Não sei se mais alguém que está aqui na plateia tem mais alguma pergunta. Bom, então a gente foi encerrar, a gente chegou aqui exatos 15h01, né, pontualidade britânica aqui do nosso tempo de painel. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né, por virem aqui, compartilharem suas experiências, para a gente aprimorar, então, os serviços aí prestados pela Justiça. E agora eu vou chamar, então, o desembargador Basilone para fazer a entrega do certificado de participação. Primeiro a Jamile. Convido o doutor Ricardo também para receber o certificado. Doutor Basilone, vou pedir para você ficar um pouquinho aqui para a gente bater uma foto aqui nós quatro. Pedir a Jamile. Querem pegar o certificado aí para... Vou pedir para a gente ir um pouquinho mais para lá, por favor. Obrigada. Bom, em nome do tribunal, então, a gente agradece a participação dos presentes, também agradece quem nos acompanhou
pelo YouTube, né? Muito obrigada, em especial, aos nossos 2 convidados, a Jamília, o Dr. Ricardo. Os 2 já são da casa, né? Jamília, nossa servidora, o Dr. Ricardo já participou em outros eventos, participou também do JT, dando entrevista, inclusive, na época, o Dr. Alexandre, hoje ministro do TST. Né? E também, então, aproveitar e deixar o nosso último convite para o nosso último painel, no dia 30 de agosto, no mesmo horário, aqui no Lab Nova, a partir das 14 horas. E o tema da próxima edição e último vai ser Direito, Tecnologia e Inovação. Obrigada a todos mais uma vez.